Boa tarde. Então, hoje eu vim gravar de casa, né? Então, a ideia realmente não era gravar num ambiente controlado, num ambiente cheio de recursos, porque a ideia é falar sobre a produção de materiais para trabalhar com as nossas crianças em casa. Sejam elas, né, crianças típicas ou crianças atípicas. Porque essas atividades, a produção desses materiais, a gente pode estar desenvolvendo com várias crianças de várias faixas etárias, então aí vai da adaptação da atividade. Eu não vou me ater muito ao que fazer com determinada atividade, senão o vídeo vai ficar muito longo, né? Então eu vou falar um pouquinho mais sobre a confecção e as possibilidades de algumas brincadeiras que a gente pode estar fazendo em casa. Então, para quem não me conhece, meu nome é Samile, eu sou psicóloga, mãe de 3 meninos, o Guilherme e os gêmeos Gustavo e Bernardo. E o Bernardo é o nosso anjo azul que está no espectro, com 2 anos e 6 meses, diagnóstico com 1 ano e 6. Eu fui convidada pela Daniela Freitas, do arroba dani.acf. A Dani, ela faz um trabalho incrível de forma gratuita. E ela agora está realizando essa corrente do bem. Então, ela está desenvolvendo um curso para pais totalmente gratuito, online, onde o objetivo é empoderar pais, né? Então, é tornar os pais realmente agentes ativos no processo terapêutico dos nossos filhos, né? E isso é muito importante, pois é somente através dessa interação, essa possibilidade de interação dos pais, né, com o seu filho, ele vai estar permitindo para os filhos explorar o brincar sobre outra perspectiva, através do modelo, através da imitação. Então, isso é muito importante. Então, eu vou falar, né, sobre a produção de materiais de forma artesanal, buscando estimular naturalmente os nossos filhos. Então, o primeiro material, eu fiz uma colinha, então eu vou dar uma espiada para poder não me perder. E o primeiro vai ser sobre a produção de fichas, tá? Então, essas fichinhas que a gente vê o pessoal vendendo, os terapêuticos aplicando, né? A minha eu organizo por saquinho e até o saquinho eu faço em casa, tá? Então, deixa eu primeiro mostrar. Essa daqui são fichas de alimentos, tá? Fica espelhado, né? Eu não tenho muita habilidade de edição para poder tirar ali a questão do espelho, né? Das imagens, mas ó, aqui são alimentos. E aí tem vários alimentos. Então, como é que funciona? Eu imprimo essas fichas, tem na internet, tem vários sites onde a gente encontra, né? No próprio Google a gente encontra essas imagens. Aí dá para copiar e colar no Word, né? Escrever. Então, eu imprimo essas fichas, elas ficam no papel. Depois de elas estarem no papel, eu compro o plástico de plastificação, que é esse daqui. Eu vou abrir um para mostrar para vocês. Que é assim, tá? Deixa eu pegar aqui um em branco aqui, calma aí. Não me preparei para isso, mas eu vou usar. Vou pegar alguma ficha em branco aqui que eu tenho ainda para fazer. Deixa eu ver se eu tenho alguma. Ah, tenho aqui, ó. Tem um quadro de rotina. Por exemplo. A gente vai imprimir e vai ficar assim, correto? A gente não pode colocar assim dentro da plastificação, para plastificar. Porque senão na hora que a gente for cortar, vai criar. Então, o que tem que fazer? Imprimiu as fichinhas assim, tá? Vai recortar de forma individual. Aqui. Né? Vai recortar aqui, ó, só para mostrar para vocês. Mas vai recortar assim, de forma individual. Então, de forma individual, vai colocar isso dentro do plástico. Eu ganhei de uma amiga um acessório que eu até tô usando para filmar, que ele teoricamente é para baixar, mas eu não tive muita habilidade para mexer nele. Então, assim, vai colocando todas as fichinhas, essas daqui, individualmente aqui. Depois disso, você vai pegar uma fralda ou um pano bem fininho. Eu uso fralda, uma fralda.
fralda de tecido bem fininho. Vai colocar a fralda sobre este papel plástico e vai passar a ferro. Então, vai pegar o ferro de passar roupa e vai passar. Vai passar várias e várias vezes, até ele ficar durinho. Deixa eu pegar um inteiro aqui, ó. Até ele ficar assim, ó. Vou ouvir o barulhinho? Ele tem que ficar bem durinho. Então, você vai passando. Se você vê que ele tá colado, mas ainda tá molinho, tu tem que passar de novo. Ele tem que ficar bem durinho. E como vocês podem... Aqui é um outro que eu tô fazendo de... Ó, aqui não é conceitos, aqui são objetos. Mas aqui tem a frase escrito conceitos. Porque eu aproveito toda a folha, né? Comprando essas folhas em quantidade, ela sai a R$1,25, R$1,50, mais ou menos, cada plástico. E se você for plastificar na papelaria, a média é R$5 cada folha plastificada. Então, olha o tamanho da economia que a gente tem produzindo esse material em casa. Então, a produção de fichas é basicamente isso, né? Então, comprar o plástico na papelaria, colocar as fichas de forma individual, né? No plástico, uma fralda por cima e passar a ferro. Então, vai passar o ferro, depois de pronto, ele vai ficar dessa forma aqui, durinho. E aí, vocês vão recortar as fichas de vocês. Como vocês podem observar, esse saquinho, eu não tinha saquinho em casa, saquinho assim mais durinho, e eu peguei um próprio plásticozinho, né, da plastificação, e eu coloquei eu passei o ferro só nas laterais e embaixo, e fiz os saquinhos das fichas dele assim, tá? Então, esse daqui, dá pra trabalhar várias coisas, dá pra fazer pareamento, dá pra te colocar essa fruta, por exemplo, a laranja, né? Primeiro trabalhar a nomeação, depois é pra trabalhar a cor dos objetos, no caso aqui são alimentos, então a cor das frutas. Depois é pra te fazer pareamento, colocar essa imagem, apresentar a fruta de maneira verdadeira, de uma forma natural. Dá pra pegar a fruta em forma de brinquedo e mandar parear, colocar em cima, sobre. Então, dá pra inúmeras possibilidades com apenas essa atividade da ficha, tá? Dos alimentos. Outra que a gente também faz com as fichas é essas assim, né? Dos bichinhos. Essas também a gente encontra na internet, essas imagens. E aqui é para trabalhar tanto a questão também de parear, dá para trabalhar nomeação, dá para trabalhar mando, quando ele quer, por exemplo, a gente tem, acho que até tá ali, ó, ali. Os bichinhos da Peppa, essa eu não peguei exatamente a Peppa, mas aqui tem a Peppa, o Vovô Pig, aqui eu não peguei, ó, o Vovô Pig, por exemplo, ó. E aí dá pra trabalhar a questão até do mando, então dá pra te fazer inúmeras variações com essas atividades da ficha, né? Essa daqui é pra trabalhar com sombra, então tem a folha da sombra e ele coloca sobre também, né, em cima. Uma outra atividade, que é da Criativar, eu vou mostrar. A atividade tem um objetivo e eu fiz outro dela. Ela disponibiliza no Instagram dela, é Criativar, o @, essas fichas aqui, que é para trabalhar emoções, né? E a gente conversa muito aqui em casa sobre a questão das emoções, sobre os sentimentos, né? O sentir raiva, o sentir tristeza, o alegria. E tudo que é visual é muito mais fácil pra gente estar explicando. Então, tem um jogo que eu imprimi, eu vou colocar aqui na sequência do vídeo esse jogo. E esse jogo, ele possibilita, tu produzir ele em casa, imprimir, recortei, né? E tem tipo uma roletinha que também de forma manual, eu fiz ela com clips e borracha. Então, eu peguei um clips, enfiei na setinha, que vocês vão ver na foto a seguir. E coloquei com uma borracha, um pedacinho de borracha que eu cortei com a tesoura para colocar embaixo, para poder fazer a seta virar, que é para trabalhar sobre as emoções. Isso é uma maneira, um tipo de atividade. A outra atividade é que ela era assim, quer ver, ó? Por exemplo, essa daqui da raiva, ela tava assim, ó, junto, aqui, assim, ela tava junto. Eu separei só as partes as palavras, né? Dúvida, alegria, tristeza, raiva e medo. Ela disponibiliza também essa parte aqui, ó, para a criança poder desenhar sua emoção. Então, eu deixei essa ficha como a ficha base. Ela vai funcionar como a ficha base. Essa atividade eu fiz ontem, produzi ela ontem. E eu, com velcro, eu vou colocar na última letrinha, eu vou comer como se fosse a última letrinha, eu vou colar velcro aqui na última, né? Na última.
E vou colar o velcro aqui no verso das imagens. Então, para trabalhar, colocar sobre. Ó, vai ficar assim, né? Ó, o alegria, tá? O tristeza, não, o tristeza, o dúvida e o medo, que é aqui, tá? Então, também, no mesmo esquema de produção de ficha. Pra te ver, ó, já temos várias atividades. Aqui dá pra trabalhar também outras coisas. Menino, menina, chorando, com medo, sem utilizar a ficha base, né? Então, a gente tem inúmeras possibilidades dentro dessas atividades. Essas produções de fichas. Uma outra coisa que tem bastante saída aqui em casa, ela até tá meia feinha já, porque é bastante usada, que é essa daqui, ó. Ela tá até... ela fica às vezes manchada. É a mesma coisa. Papel, esse é o vantagem, não precisa recortar, ele cabe inteiro dentro da folha 4, ó. Mesma coisa, plástico, fraldinha, ferro de passar roupa, tá? Passa várias vezes até ficar bem durinho. Aqui é para trabalhar motricidade fina, funções pré-acadêmicas, cognitivas. Então, com uma caneta dessas de quadro branco, que a gente também compra na papelaria, tá? A gente vai passar a trabalhar essa questão. Então, a gente vai dar um modelo, né? Pra criança fazer igual. Então, a gente, né, trabalha em várias formas, tá? Outra atividade também com ficha na internet. Olha essa daqui que legal. Essa daqui eu não trabalho com a caneta, porque o Bernardo ainda ele não consegue fazer esse movimento de linha reta, né? Então aqui eu uso para trabalhar o que o animal come, mas a gente trabalha nomeações. Então, o leão, qual é o som que o leão faz, fazer bastante onomatopeias. O leão, ele mora na floresta. O leão, ele come mel, ele come pimentão, ou ele come carne, ou ele toma leite. Então, ele repete, né? Trabalha a repetição, a parte ecóica. Então, várias. Então, tem do leão, o pintinho, o cachorro, o gato. Pra mim, isso aqui é um gato, né? Meu marido disse que é um cachorro mais fortinho. O pintinho, o cachorro. O que mais que tem? Ah, tem o coelho. Ó. Então, eles adoram. E aí, a gente trabalha com o som que o bichinho faz. A banana, no caso, eu pego a banana. E aí, eu mostro a banana. O macaco come banana. Como é que o macaco faz? E aí, faz o movimentinho do macaco, né? Então, tudo de forma muito natural, de forma muito naturalista, né? Utilizando essas fichas, né? De forma... Eles adoram esse tipo de atividade. Aí tem várias, né? Ah, essa daqui eu mostrei na semana passada, mas eu ainda não terminei ela. Eu só recortei. Que é de economia de fichas. Então, aqui imita o fundo do mar, todo no mesmo esquema, né? E os peixinhos. Então, também vai velcro aqui, vai ser colocado velcro e velcro nos peixinhos para a criança colocar, né? Gente, essas atividades que a gente pode utilizar com o plástico, tem inúmeras possibilidades, tá? Eu tenho aqui muito material desse. Um material que a gente trabalhava, até ele tá meio amassado já, ó. Lendo um livro, está chorando... Está nadando na piscina. Hoje ele não gosta mais da Peppa, mas ele gostava. Então eu acabava procurando bastante imagens da Peppa, porque era mais fácil, naquele momento, fazer ele participar da atividade, porque funcionava já como um reforço, porque ele adorava a Peppa, né? Hoje ele não dá mais bola, mas ele gostava bastante. Samir, na minha cidade não tem esse plástico. Eu não consigo encontrar esse plástico. Ou você falou que é na faixa de 25 e 50 e na minha cidade custa R$5 o plástico. Né? Praticamente o mesmo preço se eu fosse plastificar. Então fica inacessível. Como é que eu faço? O que você sugere? Antes de descobrir que dava para plastificar em casa, aprender isso com ferro, né? Eu alguma coisa levava na papelaria, mas alguma coisa eu fazia em casa com contact. Então, a qualidade não fica muito boa, mas eu vou mostrar. Deixa eu pegar aqui vou pegar uma dos meus, né? Porque se pegar uma das pessoas aqui, tem de várias pessoas, vou pegar a minha e do meu marido, e do Gustavo.
tem da Dinda. Então, assim, a gente fazia com contact. Então, eu pegava a imagem, por exemplo, aqui eu peguei uma foto minha, passava EVA, aqui tá escrito mamãe, porque essas fotos eu mando pra terapia, então, né, pra poder, tem da Dinda, tem da vovó, tem das tias, e plástico, né, fita, esse daqui foi com contact, tá? Ó, do papai, do Gu. Então, uma outra possibilidade. Por que eu boto o EVA? Pra ficar durinho? Porque o contact não fica durinho, ele fica mole, né? Então, se não tiver o EVA, ele acontece isso, ele vai ficar mole. Então, não tenho plástico na minha cidade, não tenho como plastificar. Uma outra possibilidade é assim, com o EVA e papel contact. Ou até aquela fita, essa fita assim, ó, de rolo, também dá. Eu vou mostrar uma que eu fiz com esse material, calma aí. Eu tenho essa caixa, que é a caixa das atividades, né? Produzidas. Ó. Esse daqui eu não tinha contact. Tá vendo? Então, foi feito, foi impresso, aqui foi para trabalhar cores. Então, a gente tava trabalhando as cores, esse é o vermelho. E até não tá bem acabado, tá vendo? Ó, tá aqui um mal acabado. Então, para mostrar para vocês, ó, a verdade, a realidade. Mas qual que é o intuito? Trabalhar cor. Então, aqui a gente trabalhava a cor, trabalhava a nomeação dos objetos. Então, o intuito era esse. Não tinha problema que ficou aqui uma sobrinha, porque aqui, aqui na época eu não sabia que dava pra plastificar em casa. Então, eu queria fazer 5, eu fiz 4 cores, né? Então, se eu fosse levar isso aqui, daria R$20 na papelaria pra plastificar na época. Aí eu disse, não, eu vou fazer em casa com fita, né? E fiz com fita, ó. E aí aqui eu fiz com sobras de EVA. Um pedaço de sobra de preto, de marrom, sobras de EVA, tá? Então aqui a gente trabalhou as cores primárias. Foi tudo contrário, né? Eu não sei editar pra botar o lado normal. Mas a ideia é explicar pra vocês que existe várias possibilidades de estar realizando essas atividades. Outra atividade. A Dinda do Guilherme. Eu tenho muitas Jus na minha vida, né? Então, uma delas é a Ju, ela é do Coisas de Arte, e ela né, trabalha com artesanato, ela tem um talento incrível. Então, assim, tudo que é de tecido, eu não tenho talento pra recortar, nem muito pra colar, né? Vocês viram, né? Então, pra vocês verem como todo mundo consegue, se eu consigo, todo mundo consegue. Porque ó, com fita ficou esse acabamento, né, não muito bom. E no Natal, ela fez uma árvore de Natal pra gente, de tecido. Ela já tá desmontadinha. Mas o que eu queria mostrar com isso? Ela produziu isso em casa, ela também não produziu isso com máquina. É tudo de forma artesanal. Então, a gente pode estar trabalhando essas datas comemorativas, antecedendo para a criança, antecipando para a criança o que vai ser, né? Sobre os enfeites em casa, sobre a questão, né? A questão do Natal, o significado, o nascimento de Jesus, independente de crença religiosa, enfim. Mas, explicando. Então, aqui ela fez um pinheiro. Deixa eu ver se eu consigo. Ó. É um pinheiro. E ele tá todo com velcro. Ó. Aqui. E foi trabalhado o pinheirinho, a estrela, o sino e tudo com velcro. Peguei logo um que não dá pra ver o velcro. Um com velcro. E aí foi trabalhado toda essa questão, né? O Papai Noel, que a gente vê muito no Natal, também com velcro. Então, a gente fez essa atividade em família, né? Nomeando, trabalhando, utilizando vários recursos, né? Vamos ver o que mais eu tenho de atividade aqui que a gente pode estar fazendo em casa. Ó, atividade que dá pra te produzir em casa, que é só procurar na internet, tem várias receitas, que é a massinha de modelar, né? Aqui eu trouxe uma massinha pronta, que a gente compra, tipo, nesses R$1,99, nesses atacados. Então, eu compro em baldinho, assim. Esse aqui é balde de 500 gramas. Porque a ideia, esse caso não era trabalhar cor, não era trabalhar a variação de cores. Então, era trabalhar formas, tá? Então, com a massinha de modelar, a gente pode fazer bichinho, a gente pode usar criatividade. Então, a gente vai trabalhar comunicação, trabalho imitação, trabalho motricidade fina. Então, tem N's
possibilidades com as massinhas de modelar. Então tem receita, dá pra fazer massinha caseira. Então, né, com as crianças maiores, levar, colocar a mão na massa, literalmente, né? Ou essas aqui, que você pode comprar em quantidade maior, que sai mais barato, tá? E aí eu não compro colorida porque ele acaba misturando todas as cores e ela fica dura. Então eu opto, né, por comprar os baldinhos de 500 gramas de cor única, tá? Como objetivo aqui não era trabalhar cor. Uma outra atividade é o quebra-cabeça. Eu vou colocar na sequência uma imagem, eu procurei ele, não achei. Não tá nessa caixa, tem que ver depois onde é que ele foi parar. Que é um quebra-cabeça de 3 partes. Então, foi um coelho que a gente imprimiu. E eles pintaram, que eu não imprimi colorido, imprimi ele em preto e branco. Então, eles pintaram com giz de cera. E depois foi também, não plastifiquei, foi feito com contact. Então, eu fiz individual, que era quebra-cabeça de 3 partes. Então, é uma outra maneira de estar trabalhando tanto a nomeação de figuras, a nomeação das partes do corpo, tamanho maior, tamanho menor, né? Desenvolve habilidades motoras. Então, o quebra-cabeça tem inúmeras possibilidades. Então, eu vou colocar aqui na sequência a fotinho do quebra-cabeça que a gente produziu. Eu falei já sobre o pareamento, né? Então, aqui, ó, aqui também daria, nessa atividade, também daria para fazer pareamento, né? Então, assim, trabalha a questão do raciocínio lógico, atenção, comunicação, várias possibilidades, as funções cognitivas. Então, uma outra atividade com pareamento, que eu vou botar também na sequência, é uma folha sulfite em branco. Vou colocar na sequência. Uma folha sulfite em branco. E você vai pegar giz de cera. Aqui eu não trouxe nenhum giz, né? Não, mas eu vou pegar esse canetão. Ó. E você vai fazer círculos. Então, no caso aqui, foi exatamente assim que vai estar na foto na sequência. Vermelho. Cadê? Ó. Isso era pra ser um círculo, tá? Verde. Assim. E eu peguei uma folha sulfite e fiz exatamente assim, várias cores. E eu ofereci, botei os giz de ceras mais grossos, aqueles mais grossos, na disposição, para eles parear. Aí eu, né, fizemos várias opções. Fizemos primeiro sem ajuda, com ajuda gestual, com ajuda verbal. Então, várias. A ideia era ele fazer o pareamento das cores e os giz de cera com as cores que a gente fez na folha. O que acontece? Essas produções assim artesanais, de papel assim, terminou de atividade vai pro lixo, né? Porque eles acabam rasgando. Como uma outra imagem que eu vou colocar agora na sequência, que é de formas geométricas. Então a gente foi trabalhar figuras geométricas. Quem produziu, quem recortou essas imagens foi a outra Ju, tem muitas Jus na minha vida. É a Ju, que me ajuda que ajuda nas atividades, fica no período que eu tô trabalhando com eles em casa. Então ela produz, né, e desenvolve atividades com eles, né, atividades dirigidas, e essas atividades foram de formas geométricas e cores. Então foi produzido quadrado, círculo, retângulo, em formas com bracinhos. Então vocês vão ver como é legal esse material. Ele não tenho mais ele porque a gente usa, faz atividade e vai pro lixo. Por quê? Como ele não foi plastificado, tudo que é feito no papel, a criança a gente deixa livre acesso para manusear depois que a gente fez a atividade. Pegou o programa da criança e a atividade, por exemplo, ela trabalhar ali a questão das cores e as formas geométricas. Fez aquela atividade, depois a gente deixa para a criança explorar. Então acaba ela manuseando, papel, acaba rasgando e acaba indo pro lixo, tá? O que mais? Eu vou colocar na sequência também uma atividade que foi feito, que eu chamei de teia de aranha. Eu peguei uma caixa dessas de blocos, uma caixa que tinha redonda, e ela tinha vários lugares para eles encaixarem os blocos, né? E até poderia ter pego a caixa que tá lá. E eu peguei barbante, e passei barbante sobre a caixa inteira. É uma caixa, não é uma caixa que era redonda, né? E passei barbante nela inteira e enchi de objetos que eles gostavam dentro. E eles tinham que pegar, colocar a mão por dentro dessa teia, né? Do objeto que eu solicitava, tá? Foi muito legal a atividade, já fiz ela faz bastante tempo,
mas eu vou estar compartilhando com vocês a imagem para vocês também estarem, né, fazendo em casa. Outra atividade é com tinta, com guache. Então, tem a possibilidade de estar produzindo tinta caseira com gelatina também. Só dá um Google que tu botar tinta caseira com gelatina, vai aparecer a receita. Ou a gente também compra nessas casas, nesses atacadões de R$1,99 da vida, guaches, né? Pra estar trabalhando. Então, assim, aqui, normalmente eu compro em quantidade maior. Vão ver na imagem, são várias garrafinhas. Umas estão com crepom dentro e outras estão com guache. Guache rosa e azul, se eu não estou equivocada. Então, ali a gente trabalha essas garrafinhas, a gente faz boliche, a gente trabalha cores. Algumas garrafinhas têm carinhas, foi a Ju também que produziu essas garrafinhas com carinha. Então, carinha de triste, carinha de alegre. Então, são garrafinhas que vocês podem estar utilizando e fazendo várias variações, né, com essa atividade. Trabalha criatividade, trabalha motricidade, a questão também olho-mão, tá? Deixa eu ver mais o que... uma outra atividade também com tinta, que eu vou colocar na sequência, é forminha de gelo, que todo mundo tem em casa, guache dentro das forminhas, grampo de roupa e algodão. Então, você vai pegar o grampo de roupa, eu não peguei o grampo, né? Vai pegar o grampo de roupa, pegar o algodão, molhar dentro da forminha de gelo, que vai estar a cor, né? E vai usar toda a criatividade. Então, dá pra fazer isso no banho, se mora em apartamento, não tem como fazer isso no chão, faz dentro do box, tá? Quem tem quintal, aqui a gente fez no quintal, então eu botei folhas de sulfite, várias folhas de sulfite espalhadas pelo chão e deixei eles explorarem, né, fazendo essa atividade. Uma outra atividade que eu acho bem importante a gente estar falando, que também ela daria para trabalhar pareamento, que trabalha essa questão bem da material reciclado, é essa daqui. Eu não achei a imagem dela. A gente fez várias atividades com ela e eu não achei nenhuma foto. Mas é assim, pratinho de bolo de papelão. Rolinho de papel higiênico cortado, tá? Então, primeiramente, vocês vão dar o pratinho para a criança, dá pra fazer duas variações. Trabalhar pratinho com pincel para a criança pintar com tinta. Trabalhar cores, por exemplo. Nessa atividade aqui dá pra fazer com cores, dá pra produzir esse material com cor. Num segundo momento, você pode passa cola quente aqui e vai colar assim, no pratinho, tá? E aí dá pra trabalhar a questão da... Quando a gente fez essa atividade, a gente tava trabalhando bastante a questão sensorial. Essa atividade... que eu tenho uma imagem, vou botar essa sequência, que é a atividade de esconder bichinhos dentro do feijão, dentro do arroz, pra criança colocar a mão e procurar. Eu vou botar a imagem agora na sequência. Então, a gente tava trabalhando bastante a questão sensorial. Então, aqui, por exemplo, ó, com uma colher, com um pegador, dependendo do que vai botar, por exemplo, macarrão parafuso, pode pegar o pegador. Então, a criança pega o macarrão com o pegador e ela deposita nas cestinhas, né? Feijão, milho, dá pra fazer dessa forma. Samile, já fizemos, a motricidade fina tá show de bola, dá pra reaproveitar isso aqui? Dá. O que a gente fez? A gente pintou dentro depois cores. Aqui só vermelho, aqui só azul, aqui só amarelo, por exemplo. Pra trabalhar pareamento. Então, né, trabalhando a questão das cores, trabalhando o pareamento. Pega o bichinho que é vermelho, pega um brinquedo que é vermelho e coloca no vermelho. Então, depositando nos cestinhos coloridos, tá? É uma outra possibilidade. Vamos ver... Já falei demais, né? Eu falei que ia fazer 15 minutos, já tô em 20. Então, assim, aqui eu passei para vocês algumas dessas atividades, né, que a gente produz em casa. A grande maioria é com fichas, né? Mas existem todas essas outras atividades. Daria para fazer um vídeo só falando sobre atividades sensoriais. Tem um cubo que a Ju, a minha cunhada, né, produziu, que é para trabalhar só a questão sensorial. Então, a gente, no começo, né, há um ano atrás, praticamente, quando a gente teve o diagnóstico, a questão sensorial era bem forte. Então, ele tá até aqui, ó. Um cubo assim, ó. Então, com botões, com zíper, né? E, Samile, mas isso... Não, ela fez isso em casa, né? Isso em casa. Com miçangas, bolinhas, várias fitas de várias texturas,
Ó, aqui tem mais zíper, ó. Dá pra ouvir? Então, assim, várias possibilidades dentro de uma atividade. Ela fez com alcinha, bem bonitinho. Ó, aqui também. Então, né, daria pra gente falar várias coisas. Mas, em modo geral, essas atividades, a ideia de fazer, né, apresentar esse vídeo realmente era para os pais poderem produzir em casa, de forma artesanal, esses materiais, né, buscando estimular, né, os nossos filhos em várias oportunidades durante o nosso dia, e que a gente sabe o como é importante esse trabalho conjunto, né, entre pai e terapeutas. Então, como é importante os pais darem continuidade nas atividades em casa, ou os pais que não têm acesso, pela sua cidade não ter, né, um profissional especializado em aba, ou porque não, né, por questões que está aguardando problemas com plano de saúde. Então, assim, esses pais estarem produzindo esses materiais em casa para estarem estimulando os seus filhos. Então, se os pais se organizarem, né, o pai trabalha, né, eu sei porque eu sou mãe de 3, eu também trabalho fora, então eu entendo a realidade de como o nosso tempo é complicado. Só que a gente precisa administrar porque é o futuro dos nossos filhos. Então eu brinco que é uma das únicas batalhas que vale a gente entrar, né? Vale a pena a gente brigar, né? Essa batalha que é o desenvolvimento deles. Então a gente tem que se organizar, tem que se planejar para estar levando essas atividades, fazendo essas atividades, né? Eu produzo essas atividades normalmente à noite ou no final de semana para poder estar aplicando em casa durante a semana. Teria mais um monte, gente. Tem a Ju que trabalha comigo, ela é ótima e ela é muito boa com coisas manuais. Então, assim, quando a gente estava trabalhando animais, ela fez sem molde, mas, né, tem moldes na internet para trabalhar animais. Então, assim, ó, eu olhei para agora aqui e lembrei dessas atividades. Ó, então, assim, ó, para trabalhar vogais e o som, qual é o som que a abelha faz, a abelha amarela. E aí, para trabalhar, ó, os animais da fazenda, a galinha, qual é o som que a galinha faz? Então, assim, né? Mas inúmeros, né? Inúmeros. Ó, o urso, né? O Bernardo gosta muito de urso. Esse aqui tá mete os olhinhos. Então, todos produzidos em casa, né? Então, existe, tem molde, né? Para quem, igual eu, não tenho talento para fazer no olho um urso desse, né? Então, é molde. Internet, molde de urso, produzindo esses materiais. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vídeo, né, que possam aproveitar essas dicas de maneira muito produtiva. Eu digo quando vai, até vou deixar algumas imagens a seguir de alguns materiais que eu utilizo, que aí são materiais que eu compro, e aí eu dou prioridade para materiais de madeira, né? Ou, por exemplo, loucinhas, né, que são até de plástico, mas um plástico mais firme, porque como a gente consegue produzir as fichas e consegue produzir muito material com material reciclado em casa, ai, teria mais um monte, teria com fita adesiva, vai dar muito tempo. Mas então, assim, prometo que posso fazer outro vídeo com outros materiais, tá? Então, assim, para concluir, né? Acabo investindo em materiais de brinquedos de madeira que não tem como eu produzir em casa. Então, para trabalhar formas geométricas, para trabalhar cores. Tem um quadro de histórias que é bem legal com imã, que é de madeira, que aí eu, né? Foi um investimento que a gente fez, porque dá para trabalhar muitas coisas. Uma outra peça que eu falei de cores e formas geométricas é que trabalha várias coisas. Ele é uma engrenagem, então tem cores, eu não vou falar o nome da loja porque eu não pedi autorização, mas é uma loja aqui na minha cidade que tem muitos produtos para trabalhar estimulação. Então, trabalha cores, trabalha formas, trabalha motricidade fina, né? As loucinhas para brincar de casinha, a gente comprou uma boneca, então para trabalhar a questão da representação, né, que antecede a questão da imaginação. Então, assim, né, do brincar de forma lúdica. Então, N possibilidades, tá? Então eu deixo para investir nesses materiais que eu não tenho como produzir. Eu não tenho como produzir uma loucinha, né, para ele brincar, ou um brinquedo de madeira. Então eu invisto nesse tipo de material e produzo esses outros, tá certo? Eu espero que vocês gostem. Esse vídeo foi feito com muito carinho e, né, nesse ritmo de corrente do bem, que o nosso 2021 seja iluminado e que a gente possa empoderar muitos pais, muitas famílias, pelo pleno desenvolvimento dos nossos filhos. Obrigada, Dani, pela oportunidade e um grande abraço.